Senhor, pode consertar o meu brinquedo? Foi o último presente que recebemos do pai. Uma menina disse ao CEO milionário no café. O café estava silencioso, escondido num canto de uma rua estreita, onde o barulho da cidade se transformava em murmúrios. O relógio passava das 4 horas. Um jazz suave tocava baixinho nos altifalantes, misturando-se com o aroma do café e do pavimento úmido. Elliot Walker estava sentado à sua mesa habitual, junto à janela. Uma chávena de porcelana repousava no pires. Vestia um casaco cinzento sobre uma camisa branca passada a ferro, com a gravata ligeiramente afrouxada, como se tivesse esquecido de terminar de desfazer o dia. A sua postura era direita, mas não rígida, mantida com um tipo de quietude que vinha do hábito, não da tranquilidade. Os seus olhos, porém, o traíam, distantes, cansados, em outro lugar. Ele vinha aqui todos os sábados, na mesma hora, com o mesmo café preto, no mesmo lugar. Nunca trazia um laptop, nunca atendia chamadas. Apenas ficava sentado a observar a chuva, pensando ou tentando não pensar. A porta tocou. Uma menina entrou com passos cuidadosos, segurando algo com força nos braços. Os seus cachos loiros balançavam levemente a cada movimento. Ela não devia ter mais de 4 anos. O casaco era grande demais, as mangas escondiam as mãos e os tênis cor-de-rosa estavam gastos na ponta. Ela passou direita pelo balcão e parou em frente à mesa de Elliot. Segurava um urso de pelúcia com uma orelha pendurada por um fio. Olhou para ele com os olhos arregalados e disse muito séria: Senhor, pode consertar o meu brinquedo? Foi o último presente que o pai nos deu. Fez uma pausa. A mamã diz que não devemos deitar fora coisas que têm amor. Elliot pestanejou. O silêncio estendeu-se entre eles. Não foi o urso que o comoveu. Foi a forma como ela o disse, com reverência, com uma tristeza silenciosa demasiado profunda para alguém do seu tamanho. Um tipo de respeito pelo amor que alguns adultos nunca aprendem. Ele olhou para o urso e depois voltou a olhar para a menina. Os dedos dela estavam apertados à volta do urso, como se ele se fosse desfazer se ela o largasse. Não havia medo nos seus olhos, apenas esperança. Esperança silenciosa e constante. Mia! Chamou uma voz suave. A menina virou-se. Uma mulher na casa dos 30 anos aproximou-se alta, graciosa de uma forma modesta, com cabelos louros claros presos num rabo de cavalo solto. O seu casaco bege era simples, o rosto sem maquilhagem. No entanto, havia calor nos seus olhos, uma calma resiliência gravada nas suas feições. Sinto muito, disse ela gentilmente a Elliot. Ela deve ter se afastado. Espero que não esteja incomodando você. Elliot olhou da mulher para a criança. Ela me pediu para consertar o ursinho, disse ele, com a voz um pouco mais baixa do que o normal. A mulher olhou para o brinquedo, depois para a filha. Ela sorriu, um sorriso pequeno e apologético. Ele já passou por muita coisa, mas ela não consegue dormir sem ele. Foi o pai que lhe deu, repetiu Mia, olhando para Elliot antes de ele partir para o céu. O sorriso desapareceu dos lábios da mulher, mas a sua mão pousou gentilmente no ombro de Mia. Elliot ficou em silêncio por um momento. Então, estendeu a mão lentamente. Posso? Perguntou ele. Mia olhou para a mãe. Hannah acenou com a cabeça e a menina entregou-lhe o ursinho com o cuidado de alguém que passa um segredo. Ele pegou nele com delicadeza. A orelha estava presa por alguns fios. O pelo estava gasto. Era evidente que tinha sido amado repetidamente. Vou consertá-lo, disse ele. Os olhos de Mia brilharam, não com alegria infantil, mas com gratidão silenciosa, como se ela compreendesse mais do que deveria. Obrigada, senhor, sussurrou ela. Depois, acrescentou, quase para si mesma, desta vez vou cuidar melhor dele. Elliot engoliu em seco, os dedos ligeiramente curvados em torno do urso, e algo no peito apertou-lhe o coração. Algo há muito silencioso. Levantou-se lentamente. Trago-o de volta na próxima semana, disse ele. Hannah pareceu surpreendida. É muito gentil da sua parte. Ele acenou com a cabeça e virou-se. A porta tocou atrás dele quando ele saiu para a luz cinzenta. As nuvens estavam baixas, mas, pela primeira vez em muito tempo, Elliot Walker caminhava não por rotina, mas com um propósito. Elliot estava sozinho no seu apartamento, as luzes da cidade piscando além das janelas altas. Ele não se preocupou em fechar as cortinas. Ele nunca fazia isso. O silêncio não o incomodava mais.
tinha se tornado algo que ele compreendia, algo familiar. Ele colocou o ursinho de pelúcia gentilmente sobre a mesa de jantar, limpou a superfície e puxou uma cadeira para perto. Parecia que ele estava a preparar-se para uma cirurgia delicada. Arregaçou as mangas, abriu um pequeno kit de costura da gaveta e olhou para a orelha rasgada. Era apenas um brinquedo, tecido, linha, enchimento, mas parecia mais pesado do que deveria nas suas mãos. Enfiou a linha na agulha lentamente e começou a costurar, dando pontos cuidadosos. Os seus dedos estavam rígidos, inseguros. Estavam habituados a teclados, não a este tipo de reparação, mas ele continuou, firme e concentrado. A cada ponto, algo dentro dele relaxava, não nas mãos, mas no peito. Lembrou-se do som de botas no chão de madeira, da porta a ranger ao abrir-se tarde da noite. O seu pai, ereto e impenetrável no uniforme. Os poucos abraços que partilharam foram breves, rígidos. O silêncio ao jantar era sempre ordeiro, nunca caloroso. O coronel Walker não levantava a voz. Não precisava. A sua presença por si só impunha respeito. A disciplina era a sua forma de amar. O respeito, a sua forma de conexão. E Elliot tentou por muito tempo, até o dia em que disse não. Ele tinha 12 anos quando disse ao pai que não se inscreveria na academia militar. O pai voltou para casa esperando uma comemoração. Em vez disso, Elliot colocou uma pasta com bolsas de estudo em ciência da computação sobre a bancada. O silêncio que se seguiu durou semanas. Não estou a pedir-te, disse o pai. Eu sei, respondeu Elliot, mas também não estou a pedir permissão. Eles não foram mais os mesmos desde então. Mesmo depois de Elliot se formar no MIT, construir a sua empresa e tornar-se milionário aos 25 anos. O pai nunca disse, estou orgulhoso de ti. Apenas, não deixes isso subir à cabeça. Ainda assim, Elliot aparecia. Aniversários, feriados, sempre visitas breves, sempre comedidas. Como duas pessoas a partilhar uma casa, não um lar. A agulha picou o seu dedo. Ele estremeceu, chupou o sangue e continuou. Pensou no seu 10º aniversário. Naquele ano, o seu pai estava em casa. Sem festa, sem velas, apenas uma caixa simples depois do jantar. Dentro havia um modelo de avião de nível militar. O seu pai disse, não o partas. Elliot não o partiu, mas perdeu-o anos mais tarde durante uma mudança. Ainda assim, lembrava-se da sensação fria do metal, do cheiro forte da cola, da forma como parecia incrivelmente frágil. Porque nunca tinha dito ao pai o quanto isso significava para ele? Porque nunca o tinha guardado em segurança? Terminou o último ponto e dobrou suavemente a orelha de volta ao lugar. Não estava perfeito, mas aguentava-se, e isso era mais importante do que ele esperava. Recostou-se na cadeira, olhando para o urso. O quarto ainda estava silencioso, mas desta vez o silêncio parecia diferente. Vazio, não pacífico. Pegou no urso, passou os dedos pelos pontos e sussurrou. Devia ter deixado isso simples. Não tinha a certeza se referia ao brinquedo ou a algo mais profundo. Por um longo momento, ficou ali sentado, apenas respirando. Então, o pensamento veio lento e pesado. Como teria sido dizer, eu amo-te, pai. Não na sua cabeça, não através de esforço ou silêncio. Apenas dizer. Mas essa nunca foi uma frase que ele tivesse aprendido a usar. Ainda não. No sábado seguinte, Elliot chegou ao café precisamente às 4, como sempre fazia. Mas desta vez ele não trazia apenas sua aparência calma, habitual, e pensamentos vazios. Nas mãos, trazia um saco de papel dobrado cuidadosamente na parte superior, com algo macio dentro. Um urso que agora tinha 2 orelhas novamente, costurado com mãos desiguais, mas cuidadosas. Sentou-se na mesma mesa junto à janela, aquela ligeiramente afastada das outras. O tempo tinha ficado mais quente e a luz do sol entrava pela janela, captando o pó no ar como partículas de ouro. Passaram-se 10 minutos antes que a porta tocasse suavemente e o casal familiar entrasse. Mia ouviu instantaneamente. Ela puxou o casaco da mãe, sussurrando algo, depois soltou-o e correu pelo café com a urgência de uma criança contendo a emoção. Elliot levantou-se quando ela se aproximou. Ele se abaixou ligeiramente e entregou-lhe o saco. As mãos dela entraram lentamente, como se estivesse a desembrulhar um tesouro.
No momento em que os seus dedos tocaram o urso, ela suspirou suavemente com reverência. Tu consertaste-o, sussurrou, acariciando o brinquedo contra o peito. As orelhas dele estão para trás, acrescentou, com a voz cheia de algo mais puro do que alegria. Era gratidão. Obrigada, 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 disse ela repetidamente, abraçando-o de repente pela cintura. Ele congelou por um segundo, surpreendido. Depois colocou a mão levemente nas costas dela. De nada, murmurou ele, sem saber o que mais dizer. Hannah chegou até eles, um pouco sem fôlego. Ela sorriu, embora os seus olhos brilhassem. Não esperava que se desse a todo esse trabalho, disse ela suavemente. Não foi incômodo, respondeu Elliot. Ela olhou para ele por um momento, com um olhar firme, mas gentil. Ainda assim, obrigada. Significa mais do que posso expressar. Ele acenou com a cabeça, quase sem jeito, e apontou para a mesa. Gostaria de se juntar a mim? Ela hesitou, depois sorriu e disse, só por um tempinho. A partir de então, todos os sábados se tornaram uma tradição tranquila. Hannah e Mia chegavam pouco depois dele. Sentavam-se juntos por um tempo, às vezes na mesa dele, às vezes na mesa ao lado. Mia pintava ou brincava com o seu ursinho enquanto os adultos conversavam. No início, nada muito pessoal, apenas sobre a vida, o trabalho, livros, o tempo. Mas, aos poucos, as camadas começaram a se revelar. Elliot descobriu que Hannah tinha 3 empregos. De manhã, trabalhava como caixa em uma pequena mercearia. À tarde, ajudava a organizar livros na biblioteca local. À noite, limpava escritórios em prédios como o que Elliot possuía. Não é glamuroso, disse ela uma vez, encolhendo os ombros, mas é honesto e nos mantém vivas. Ela nunca reclamava, nem de estar cansada, nem de estar sozinha, nem de lutar para pagar as contas. Os seus olhos eram claros, as suas palavras simples e sempre impregnadas de uma força tranquila. Quando Elliot perguntou sobre o pai de Mia, Hannah respondeu sem amargura. Ele morreu num acidente de carro. Há 3 anos, ela era apenas um bebê. Houve um breve silêncio. Ainda falo com ele às vezes, acrescentou com um sorriso trêmulo. Na minha cabeça, especialmente quando as coisas ficam difíceis. Elliot olhou para ela, surpreendido não pela sua perda, mas pela forma como ela a carregava com graça, sem tristeza. E tu? Perguntou ele uma vez. Tem família por perto? Meu pai, respondeu Elliot, mas não conversamos muito. Ela não insistiu, apenas acenou com a cabeça como se compreendesse sem precisar de saber toda a história. E Elliot se viu querendo preencher o silêncio, não porque se sentisse obrigado, mas porque, pela primeira vez em anos, alguém o ouvia sem expectativas. Uma tarde, enquanto o sol se punha no céu e projetava longas sombras sobre a mesa, Hannah disse algo que ficou com ele muito tempo depois de terem saído. Acredito que as coisas melhoram, disse ela, bebendo de uma caneca de cerâmica lascada. Não porque melhoram magicamente, mas porque as pessoas escolhem fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. É assim que a vida melhora, uma escolha de cada vez. Elliot não disse nada. Mas naquela noite, de volta ao seu apartamento, ele se pegou a pensar nas palavras dela. Não porque fossem profundas, mas porque eram verdadeiras. E talvez, apenas talvez, ele estivesse a começar a acreditar nelas também. O ar da primavera estava suave naquela manhã de domingo, do tipo que fazia o mundo parecer recém-lavado. O céu estava limpo, a brisa suave e o parque fervilhava com as risadas das crianças e o farfalhar das folhas. Elliot chegou cedo, como sempre, mas desta vez não estava sozinho. Mia pulava à frente, segurando um saco de papel com lápis de cor a sair do topo. O seu riso ecoava no ar como música. Hannah caminhava ao lado de Elliot, com o casaco desabotoado e um vestido de verão a balançar com a brisa. Havia algo de tranquilo na sua presença, como caminhar ao lado de alguém que transmitia serenidade sem esforço. Mia correu direita para o carrossel antigo no centro do parque. Elliot comprou um bilhete para ela e observou enquanto ela escolhia um cavalo de madeira pintado de azul desbotado. Quando começou a girar, ela agarrou o poste com força, o rosto brilhando, o cabelo voando, as risadas flutuando pela relva. Hannah sorriu e sentou-se num banco próximo. Ela tirou um livro de bolso gasto da bolsa, abriu-o e olhou para cima novamente, observando Mia com alegria silenciosa. Elliot sentou-se ao lado dela. Parece que fazes isso com frequência, disse ele. De vez em quando podemos.
Sentaram-se em silêncio, observando Mia girar repetidamente. A felicidade dela era contagiante, e Elliot sentiu-a invadir o seu peito. Quente, leve e desconhecida. Quando o passeio terminou, Mia correu de volta e deitou-se na relva ao lado deles. "O melhor dia de sempre", declarou ela, abraçando o seu ursinho com força. Passaram a tarde a passear. O gelado escorria pela mão de Mia, enquanto ela tentava comer mais rápido do que ele derretia. Hannah limpou gentilmente a sua bochecha, enquanto Mia ria e se contorcia. Mais tarde, encontraram um local com sombra debaixo de uma árvore e Mia tirou os seus lápis e o caderno de desenho. Elliot deitou-se na relva com os braços atrás da cabeça. Ele ouvia Hannah a folhear as páginas e Mia a cantarolar enquanto desenhava. Ele não se sentia tão livre há muito tempo. "Pronto", disse Mia. Ela rastejou até ele e mostrou o seu desenho. 3 bonecos palitos, um alto com gravata, outro com cabelo comprido e vestido, e um pequeno no meio, segurando as mãos dos outros 2. Acima, em letras irregulares, estava escrito: "Mães, eu e ele." E abaixo, quase escondido: "Talvez." Talvez. Elliot olhou para o desenho. Ele engoliu em seco. Algo se mexeu dentro dele. Uma dor estranha que não era bem dor, nem bem alegria. Hannah inclinou-se para olhar. Ela sorriu, mas seus olhos estavam molhados. "Acho que ela está a tentar nos dizer algo", disse ela suavemente. Elliot assentiu, ainda olhando para o desenho. Mais tarde, enquanto caminhavam à beira do lago, Elliot falou antes que pudesse se conter. "Meu pai e eu nunca fomos próximos." Hannah olhou para ele, mas permaneceu em silêncio. "Ele era militar", continuou Elliot. "Tudo era regras e estrutura. A emoção era uma distração." "Você não se sentia visto?" ela perguntou gentilmente. "Eu sentia que esperavam que eu me tornasse ele. E você não queria isso. Eu não podia. Eu queria outra coisa. Eu escolhi isso. Ele nunca me perdoou." Ele fez uma pausa observando um pato deslizar pela água. "Nunca lhe disse como me sentia. Nem quando saí de casa, nem mesmo quando consegui. Acho que ele nunca soube o quanto eu queria a sua aprovação. Ou talvez soubesse e simplesmente não se importasse." Hannah ficou em silêncio por um longo momento. Então ela disse: "Não com conselhos ou piedade, mas com sabedoria calma. Ele ainda está aqui, Elliot. Algumas pessoas não têm essa oportunidade. Nem para consertar as coisas, nem mesmo para tentar." As suas palavras assentaram como uma chuva suave em solo seco. Ele olhou para ela. Olhou mesmo. A luz do sol refletiu no dourado do seu cabelo. Os seus olhos não julgavam, apenas compreendiam. Naquele momento, Elliot percebeu que ela não estava a tentar salvá-lo. Estava apenas a mostrar-lhe que a cura ainda era possível. E talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais. A batida na porta do apartamento foi inesperada. Elliot não via o pai há quase um ano. Não desde o breve almoço obrigatório de Natal, onde trocaram 3 palavras e ainda menos olhares. Mas agora, ao abrir a porta e encontrar o coronel Richard Walker parado no corredor, vestido com um blazer azul marinho impecável, sapatos engraxados e sua expressão estoica de sempre, Elliot prendeu a respiração. "Posso entrar?" perguntou o pai. O Elliot hesitou. Depois deu um passo para o lado. Ficaram sentados em silêncio por alguns minutos. Os olhos do coronel examinaram a sala, moderna, minimalista, impecável, antes de se fixarem no filho. "Ouvi dizer que tem passado tempo com uma mulher", disse ele secamente. Elliot cerrou os dentes. "O nome dela é Hannah. E a criança? A filha dela, Mia." Os lábios do coronel se comprimiram numa linha fina. "Este não é o tipo de companhia que alguém na tua posição deveria ter." Elliot inclinou-se ligeiramente para a frente. "Que posição é essa exatamente?" "És um caminhante." O pai disse: "Tu carregas um legado. Passei a minha vida a construir um nome, disciplina, dignidade, e tu estás disposto a deitar tudo fora por..." "Para!" disse Elliot com voz firme. "Não termines essa frase." Os olhos do coronel estreitaram-se, mas ele não voltou a falar. Levantou-se, ajeitou os botões de punho e saiu sem dizer mais nada. 3 dias depois, Hannah estava a trancar a porta do pequeno apartamento que alugava na zona leste da cidade. O sol da tarde já estava baixo e Mia terminaria em breve a sua aula de arte. Quando ela pisou o passeio, um carro preto elegante parou silenciosamente ao seu lado. A janela baixou. Dentro estavam 2 homens vestidos com fatos escuros.
Menina Hannah, disse um deles num tom formal e ensaiado. Representamos uma família preocupada com o seu recente envolvimento com o Sr. Elliot Walker. Ela congelou. Estamos aqui em nome do pai dele. Ele está a oferecer uma quantia generosa. O homem entregou-lhe um envelope creme. Sem obrigações, apenas uma saída limpa e discreta. Hannah pegou no envelope e abriu. Dentro havia um cheque de 6 dígitos, talvez mais. Ela ficou a olhar para ele por um momento. Então, sem dizer uma palavra, dobrou o cheque cuidadosamente e devolveu-o. Não quero o dinheiro dele, disse ela. Quero que a minha filha cresça amada. É tudo. O segundo homem inclinou-se para a frente com uma voz mais dura. Seria sensato reconsiderar, para o seu bem e o das suas filhas. Foi então que ela se virou e se afastou. 2 dias depois, estava a chover. Hannah saiu mais cedo do trabalho para ir buscar a Mia. Ao atravessar o parque atrás da escola, o mesmo carro preto parou ao lado dela novamente. Desta vez, sem aviso, sem convite. Um dos homens saiu. Dissemos que isto poderia ser fácil. Antes que ela pudesse responder, ele agarrou-lhe o braço, não com violência, mas com firmeza. Solte-me, disse ela bruscamente. Então, de repente, outra voz cortou a chuva. Solte-a! O homem congelou. Elliot estava em 3 metros de distância, encharcado, com os olhos escuros de fúria. Se a tocar novamente, disse Elliot com voz baixa, firme e mortalmente calma. Juro que se arrependerá. O homem recuou instantaneamente. Elliot colocou-se entre eles, envolvendo Hannah com um braço protetor. Ela tremia, mas não de medo, e sim de raiva. Quando o carro acelerou, Elliot virou-se para ela. Está bem? Ela acenou com a cabeça. Eu deveria ter contado a si. Não, disse ele. Ele deveria ter contado a mim. Na manhã seguinte, Elliot estava do lado de fora do alto portão de ferro da propriedade de seu pai. A chuva ainda pairava no ar, grudada nos galhos no caminho de pedra, na pele de seus dedos enquanto ele tocava a campainha. O coronel abriu a porta ele mesmo. Mandaste homens para ameaçá-la, disse Elliot. O pai olhou para ele com uma expressão indecifrável. Eu disse-lhes para falarem com ela. Eles tentaram arrastá-la para dentro de um carro. Ela está a manipular-te. Não, Elliot retrucou. Ela é a primeira coisa honesta na minha vida em anos, e tu tentaste destruir isso porque não se encaixava na tua versão de dignidade. O silêncio do pai foi confirmação suficiente. Elliot respirou lentamente e disse o que nunca tinha ousado dizer antes. Não preciso do seu nome. Não preciso do seu dinheiro. Não preciso da sua aprovação. A sua voz falhou, não por fraqueza, mas pela força finalmente libertada. Se ser seu filho significa ser frio, cruel e solitário, então prefiro não ser seu filho. As palavras pairaram pesadas no ar. O coronel não disse nada. Elliot virou-se e foi embora, a chuva começando a cair novamente. Mas pela primeira vez, parecia limpa e libertadora. Ele nunca se sentira tão leve. O apartamento estava silencioso, mas os pensamentos de Hannah eram barulhentos. Ela deitou-se na cama, olhando para o teto, enquanto o zumbido fraco da geladeira preenchia o silêncio. Lá fora, a cidade desacelerava, buzinas distantes, passos na calçada, um cão solitário a ladrar. Mas em sua mente, nada estava parado. Ela virou a cabeça. Mia estava enrolada ao seu lado, respirando suavemente, abraçando o urso costurado que se tornara parte de suas vidas de várias maneiras. Uma mãozinha apareceu debaixo do cobertor, perto do lado de Hannah. Hannah afastou uma mecha de cabelo da testa de Mia. Querida, sussurrou ela com a voz embargada. O que devo fazer? As lágrimas brotaram antes que ela pudesse contê-las. Ela tinha lutado por tudo. Cada conta paga, cada refeição, cada lampejo de alegria, numa vida que raramente permitia espaço para a tranquilidade. E quando ela já tinha deixado de esperar gentileza, ela chegou silenciosamente, amavelmente, na forma de um homem que não tentava consertá-la, apenas havia Elliot. Ele a defendeu, escolheu-a, escolheu a Mia, mesmo quando isso significava enfrentar o seu próprio sangue. Mas era justo? Ela valia o custo? Ele vinha de um mundo em que ela nunca poderia entrar. Riqueza, poder, um sobrenome que abria portas, e ela tinha turnos noturnos, casacos em segunda mão e sonhos que sempre vinham com ressalvas. Hannah enterrou o rosto no travesseiro, sufocando um soluço. Ela nunca tinha pedido isso, mas queria desesperadamente. Não pelo conforto, não pelo dinheiro,
mas pela forma como Elliot olhava para Mia como se ela fosse importante. Pela forma como ele ouvia, pelos sorrisos raros e gentis que ele guardava apenas para elas. Pelo homem em que ele se tornava quando estava perto delas. Mais suave, mais caloroso, como alguém que finalmente se tornava completo. Mas será que ela poderia ser a razão pela qual ele perdeu tudo? Ela olhou para a filha, adormecida, inconsciente de tudo isso. Só quero que sejas feliz, sussurrou ela. E não quero que cresças vendo-me arruinar a melhor coisa que já nos aconteceu. Ela não dormiu naquela noite. A manhã amanheceu cinzenta e silenciosa. Hannah estava na pia da cozinha, fazendo chá com as mãos trêmulas quando alguém bateu à porta. Ela abriu e encontrou Elliot, com o cabelo úmido pela névoa, o casaco aberto. Ele parecia cansado, mas calmo, firme. "Posso entrar?" perguntou ele. Ela afastou-se. Mia ainda estava a dormir. O apartamento parecia menor do que o habitual, mais silencioso. Elliot olhou para ela por um longo momento. "Tens estado calada", disse ele. "Eu entendo." Ela baixou os olhos. "Não quero ser a razão pela qual tu abandonas a tua vida, o teu pai, o teu nome. Tu tens um mundo no qual eu não me encaixo." Ele deu um passo à frente. "Esse mundo não significa nada se eu estiver nele sozinho." Ela olhou para ele, com os olhos arregalados. "Não precisas de provar nada", disse ele. "Não precisas de te tornar outra pessoa. Não estou a pedir que te encaixes na minha vida. Quero construir uma com você." Lágrimas escorriam pelo rosto dela. "Estou com medo", ela admitiu. "Não de você. De estragar tudo, de fazer você se arrepender." Elliot gentilmente enxugou as lágrimas dela. "Já tomei muitas decisões", disse ele. "A maioria delas calculadas. Mas esta é a única da qual tenho certeza absoluta." Ele fez uma pausa. "Só preciso saber que não me vais deixar sozinho nisto." Hannah olhou nos olhos dele e viu algo mais do que amor. Viu necessidade, não desespero, mas esperança. Um desejo por algo real. Ela deu um passo à frente e pegou na mão dele. "Não vou", disse ela baixinho. "Estou aqui contigo." E pela primeira vez em dias, o peso no peito dela começou a diminuir. A sala de reuniões estava em silêncio. 12 pares de olhos fitavam Elliot, enquanto ele se mantinha de pé à cabeceira da mesa, vestido com um fato escuro, ombros retos, voz firme. "Vou demitir-me", disse ele. Houve uma agitação, uma mistura de choque e descrença. Um dos sócios inclinou-se para a frente. "Elliot, pense bem nisto. Está a desistir de mais do que apenas o seu cargo." "Sei exatamente o que estou a abrir mão", respondeu Elliot calmamente. "E também sei o que estou a ganhar." Ninguém ousou desafiá-lo mais. Ele saiu do prédio sem olhar para trás. Lá fora, o céu estava cinza pálido de inverno. O carro dele estava à espera, mas pela primeira vez em anos, ele não se sentia apressado. Pegou o telemóvel e enviou uma única mensagem. "Estou a caminho de casa." Naquela noite, o apartamento cheirava a algo quente. Comida simples preparada com carinho, não servida por um catering, não apresentada como uma obra de arte, apenas um jantar. Hannah estava a pôr a mesa enquanto Mia se sentava de pernas cruzadas no chão, a colorir. A menina olhou para cima e sorriu assim que Elliot entrou. "Estás aqui", disse ela, pulando e abraçando-lhe a cintura. "Eu disse que viria." Ele sorriu, levantando-a para um abraço. Hannah virou-se da cozinha, limpando as mãos numa toalha. "Chegaste na hora certa. Espero que não te importes de comer sopa e queijo grelhado." "Parece perfeito", disse ele. Comeram na pequena mesa de jantar, com 3 cadeiras que não combinavam e uma vela tremeluzente no meio. Mia conversou sobre os seus desenhos. A sua professora, um esquilo que ela tinha visto no fogo, fugiu naquela manhã. Elliot ouviu mesmo. A sua mão ocasionalmente roçava a de Hannah debaixo da mesa e nenhuma das duas se afastava. Quando o jantar terminou, Mia levou o prato para cima. Algo que claramente lhe tinham ensinado a fazer, e correu para vestir o pijama. Elliot permaneceu à mesa, com os olhos fixos na pequena casa à sua volta. Não se parecia em nada com a cobertura que ele possuía na parte alta da cidade. As paredes eram esbranquiçadas, o chão rangia num canto e os móveis pareciam usados. E, no entanto, ele nunca se sentira tão rico. Hannah sentou-se ao seu lado, dobrando um guardanapo lentamente. "Como foi hoje?" Ele olhou para ela e exalou. "Deixei tudo para trás. O título, a herança, até mesmo o nome." Os olhos dela se arregalaram ligeiramente.
Mudaste de nome? Não quero carregar algo que não me leva de volta, disse ele. A partir de agora, sou apenas Elliot. Ela estendeu a mão e segurou-a com força. Tens a certeza? Nunca tive tanta certeza, respondeu ele. Passei toda a minha vida a tentar corresponder às expectativas de outra pessoa, mas hoje finalmente escolhi as minhas. Ele olhou para o corredor, onde o riso de Mia ecoava vagamente. E escolhi vocês duas. Os olhos de Hannah encheram-se de lágrimas, mas ela sorriu através delas. Mais tarde, naquela noite, depois de lavarem a louça e Mia adormecer, sentaram-se juntos no velho sofá, com um cobertor sobre as pernas e a televisão a tocar baixinho ao fundo. Elliot inclinou a cabeça para trás, olhou à volta da sala e depois para Hannah, que descansava ao seu lado. Isto, sussurrou ele mais para si mesmo do que para ela. É assim que se sente um lar. E naquele momento tranquilo e comum, sem manchetes, sem salas de reuniões, sem holofotes, ele sentiu algo que nunca tinha realmente conhecido. Paz. O quintal estava cheio de música suave, o aroma de flores desabrochando e o zumbido suave de uma alegria tranquila. Foi um casamento pequeno, exatamente como eles queriam. Amigos íntimos, alguns vizinhos e mais risos do que formalidade. Cadeiras dobráveis brancas estavam alinhadas na relva. Luzes de fada penduradas entre as árvores dançavam ao sol do fim da tarde. Hannah estava debaixo de um arco de madeira simples. O seu cabelo loiro estava preso numa trança solta, com alguns fios a balançar ao vento. Ela usava um vestido de renda que brilhava sem esforço, intemporal e bonito como ela. Mia estava orgulhosamente ao seu lado, com um vestido amarelo claro, segurando um pequeno buquê e sorrindo como se tivesse esperado toda a sua vida por este dia. Ela insistiu em caminhar pelo corredor com os dois, sua mãe de um lado, Elliot do outro, e Elliot, vestido com um terno azul marinho clássico, sem gravata, apenas com um sorriso suave, parecia mais leve do que qualquer um jamais o tinha visto. Não porque o peso da vida tivesse desaparecido, mas porque finalmente ele tinha escolhido qual peso carregar. Quando os votos foram trocados, não houve grandes discursos, apenas promessas silenciosas, palavras como para sempre, segurança e lar sussurradas na frente daqueles que importavam. Quando eles se beijaram, os convidados aplaudiram e comemoraram, e Mia abraçou os dois. O sol baixava enquanto os convidados bebiam limonada e cortavam fatias de bolo caseiro. As crianças brincavam com bolhas de sabão. Os adultos balançavam ao som da guitarra suave no canto. Não era extravagante, mas era suficiente. Mais do que suficiente. Elliot afastou-se por um momento, precisando de ar, ou talvez apenas de respirar. Foi quando o viu. Na última fila, quase escondido atrás de um vaso alto de samambaia, estava o coronel Richard Walker. Ninguém o tinha convidado. Ninguém o esperava. E, no entanto, lá estava ele, vestido com um fato cinzento simples, uma bengala ao seu lado, as mãos cruzadas sobre o colo. Não sorriu, não acenou. Simplesmente acenou com a cabeça uma vez quando os seus olhos se cruzaram. Elliot congelou, com o coração a bater forte, as memórias a inundarem-no de uma só vez. Mas antes que pudesse se aproximar dele, o homem mais velho levantou-se lentamente e começou a se afastar. Ao passar pela mesa de presentes, ele colocou algo sobre ela. Uma caixa de madeira velha, pequena, polida, cuidadosamente segurada. Então ele se foi. Elliot atravessou o pátio e abriu a caixa. Dentro havia um modelo de avião, do mesmo tipo que o seu pai lhe dera aos 10 anos. As mesmas marcas, a mesma tinta desgastada, a mesma pequena lasca na asa traseira. Elliot prendeu a respiração. Em cima do modelo havia um pedaço de papel dobrado, com uma única frase escrita à mão na caligrafia militar, precisa e elegante, que ele conhecia tão bem. Eu não sabia como amar-te da maneira certa, mas sempre te amei. Elliot ficou a olhar para as palavras por um longo tempo. Ele não disse nada. Então sentou-se no banco próximo, segurando a caixa no colo como se fosse algo sagrado. Hannah juntou-se a ele alguns minutos depois. Ela viu a tampa aberta, leu o bilhete e gentilmente descansou a cabeça no ombro dele. Ele não chorou imediatamente, mas quando Mia veio a correr com os pés descalços, o cabelo despenteado, a coroa de flores torta, e subiu no banco ao lado dele, ela pegou na mão dele sem perguntar. "Estás bem?" perguntou ela suavemente.
Elliot acenou com a cabeça. Então Mia sorriu e disse, agora tens duas meninas que vão a Marte, certo? Foi então que as lágrimas vieram. Não eram lágrimas barulhentas, nem descontroladas. Apenas lágrimas silenciosas e constantes que tinham o sabor da libertação, da cura, de um capítulo que se fechava sem amargura e de um novo que começava com amor. E naquele momento, sob as luzes suaves e o céu aberto, Elliot soube que a felicidade não precisava de ser barulhenta. Só precisava de ser real. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada sincera de amor, cura e coragem silenciosa. Se esta história tocou a sua alma, lembrou-lhe o poder das segundas oportunidades ou simplesmente aqueceu o seu coração. Não se esqueça de gostar, subscrever e clicar no botão de hype para apoiar histórias comoventes. Trazemos-lhe histórias emocionais reais que curam e inspiram, uma história de cada vez. Há sempre alguém por aí que precisa de ouvir histórias como esta. Talvez seja você, talvez seja alguém que ama. Fique conosco. Mais momentos comoventes estão a chegar.